Então estamos de volta com o Imersão Lobas, a gente apresentando muitas horas de conteúdo com médicos, com especialistas que realmente estão muito interessados e sempre estiverem interessados em nós, pacientes, pessoas comuns que não somos médicas, entendermos o que é importante na nossa qualidade de vida e principalmente nós mulheres que estamos aqui, entendermos essa transição hormonal, as quedas hormonais e o que é um hormônio também. A gente não é ensinada, nunca foi ensinada, e quando os médicos falaram, de repente a gente não prestou atenção em todas as explicações sobre os hormônios. Então hoje eu recebo aqui o endocrinologista, o Dr. Luciano Giacalha. Doutor, muito prazer, que é professor também, super especialista, sabe tudo, dá muita aula sobre isso. Então hoje eu quero que você fale, doutor, como se você estivesse falando para pessoas que não sabem nada, porque vocês começam falando de uma forma... Não tem Medicase, né? Medicase, e aí as pessoas não entendem. Vamos começar por onde? Pelos hormônios? O que são hormônios? Então, hormônios são substâncias que são produzidas, seja por glândulas especializadas, então que são órgãos que são específicos para produzir apenas hormônios, mas também outras células. Várias células do nosso corpo que a gente não considera como órgãos endócrinos propriamente, produzem hormônios. E o que o hormônio faz? Ele é uma molécula que vai comunicar uma célula com outra à distância. Então, ele vai entrar na circulação e vai até onde ele tem que agir, até ele vai informar alguma coisa para outra célula, para que exista uma interação entre essas duas células. Então, é um modo de comunicação, é como se fosse o celular que a gente tem de uma célula para outra. Outro dia eu fiz uma live aberta e falei muito da associação de um carteiro, porque você falou celular, nossa agora. Da nossa geração. Mas um carteiro, você acha que é o perfeito? Que sai assim, da base dos correios lá, da agência, e que leva a carta até você. Isso. Né? Você seria o quê? Os órgãos? Não, na verdade, assim, eu posso ter comunicação de órgão com órgão, de apenas células com células. E eu posso ter, inclusive, comunicação de uma célula com a sua célula vizinha, que a gente fala endócrino quando a gente tem uma comunicação à distância. Quando a gente tem uma distância lado a lado entre as células, a gente diz o efeito parácrino. Né? E quando você tem uma célula que ela mesma se autorregula, existem hormônios que atuam nela mesma, que a gente chama autócrino. Ou seja, então, esse tipo de comunicação é muito mais complexo do que as pessoas possam imaginar. Então, o nosso organismo, ele é uma máquina bastante sofisticada, né? Nossa, e que tem que ter uma comunicação, porque assim, o cérebro, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo no osso, que precisa estar sabendo o que está acontecendo no coração e assim por diante. Então, e a gente tem basicamente dois sistemas de comunicação, o sistema endócrino, que é através dos hormônios, e temos o sistema neurológico, que é através dos nervos, que a gente tem outro tipo de comunicação. Então, são os grandes sistemas de comunicação que a gente tem no nosso organismo. Tá, o endócrino e que envolve quais hormônios? Aí a gente vai falar aqui de mais de uma centena de hormônios. A maioria deles, eu diria que ainda estão por ser descobertos. Cada ano que passa, a gente descobre mais e mais hormônios. Ou seja, da época que eu me formei para hoje, a gente já teve uma evolução enorme. A própria endocrinologia ficou muito mais complexa hoje em dia do que era no passado. Então, e propriamente o que a gente vai conversar hoje, que seria a regulação do peso, a gente tem dezenas de hormônios que participam. Então, e isso vem sendo descoberto nos últimos anos, porque até, vamos dizer, até mais ou menos década de 90, sempre existia aquele conceito de que o ganho de peso era sem vergonhice das pessoas, que era um desleixo, uma falta de força e vontade, quando a gente começa a descobrir alguns hormônios que regulam o nosso peso. O primeiro deles, acho que o mais impactante, inclusive que deu o prêmio Nobel para quem descobriu, que é a leptina, que é um hormônio muito interessante que controla o nosso peso. E a partir daí abriu-se um novo caminho, um novo horizonte e começaram a pesquisar e descobrir outros hormônios. E hoje a gente pode dizer que esse ganho de peso é determinado por hormônios. E não é à toa que a pessoa que tem problema de peso procura um endocrinologista,
Porque se fosse sem vergonhice, se fosse um problema de caráter, de falta de força de vontade, não seria eu, seria o psicólogo ou o psiquiatra, entendeu? Nós, endocrinologistas, tratamos hormônios. Então faz todo sentido que somos nós que vamos cuidar de um problema que é relacionado ao hormônio. Assim como eu trato de problemas de tireoide, ninguém vai dizer que alguém que tem uma tireoide que não funciona adequadamente, que ele é sem vergonha. Né? Muito menos uma criança que não produz hormônio de crescimento e não cresce, eu vou dizer que ela falta força e vontade para essa criança crescer, entendeu? Mas a obesidade e o ganho de peso, principalmente, ainda é considerado como se fosse um desleixo da pessoa e que ela é responsável por aquilo, como se eu fosse responsável por alguma doença crônica que eu tenho. Não faz o menor sentido isso. E aí, como trata de uma questão estética, né, doutor, a gente vê que e uma necessidade para o mundo de sempre, porque sempre essa pressão, e mais ainda para as mulheres, faz loucuras para chegar a esse peso, e isso eu falo de lugar de fala mesmo, quanto eu já fiz, quando mais jovem e em muitos momentos, porque você quer a todo custo e rapidamente chegar àquele momento. Mas quando a gente, aquele padrão, aquele né, como a sua estética. Mas, quando a gente chega nessa fase da vida, que é a menopausa, a gente vê que as quedas hormonais, elas vão impactar em muitas coisas. E não só o ganho de peso. Sim. Por que a pessoa, quando começa a variação hormonal, que a gente pode falar por volta dos 40 anos... Sim. Que seria o pré-menopausa ou perimenopausa. Quando começa por aí, a gente começa a sentir e entender e ver que nós comemos a mesma coisa e ganhamos peso. O que vai acontecendo? Na verdade, assim, a menopausa é o fenômeno que já está instalado a situação de falência dos ovários, mas os ovários eles vão levando um tempo até entrar em falência. Então, os níveis, e principalmente o nível de estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, ele vai reduzindo gradativamente. É claro que numa velocidade muito maior, e aí a disparidade com os homens, o homem tem a andropausa, mas a evolução da queda de testosterona é muito mais lenta que da mulher. O da mulher tem uma queda um pouco mais acentuada dos níveis de estrógeno, até que encerra a produção de estrógeno. Então, já nessa fase, a falta do hormônio estrógeno já traz as consequências. Né? A gente tem que pensar em termos de hormônio sexual, até porque a falta de testosterona no homem também leva ao ganho de peso, não é só a falta de estrógeno na mulher, mas na mulher é um pouquinho mais rápido, então acaba aparecendo mais esse problema. Mas quando a gente tem animal de casa que a gente castra, né? Você castra o seu cachorro, o seu gato, o que acontece? Ganho de peso. Né? Então, os hormônios sexuais, diferente, eu vejo que muitas pessoas falam de hormônio e sempre fica aquele estigma de tireoide. Né? Tireoide é muito interessante porque o hormônio da tireoide sim influencia no peso, porém, tá? O ganho de peso não é tão importante com uma disfunção de tireoide. Beira os seus 3 quilos. Então, aquela história que o sujeito ganhou 20 quilos por um problema de tireoide... Ele tem problema na tireoide. Problema na tireoide. Essa é a palavreada comum. O hormônio sexual é muito pior. Né? Então, assim, o ganho de peso que a gente tem quando a gente tem o início da menopausa e na própria menopausa em si, é muito pior que uma disfunção de tireoide. Né? Então, o estrógeno, que é esse hormônio da mulher, ele atua no cérebro. E é interessante que ele tem um efeito inibidor do apetite. Tá? E ele também estimula o metabolismo, faz com que o organismo queime mais calorias. Então, quando você diminui o estrógeno, o que acontece? 2 coisas. Você tem um aumento do apetite e, ao mesmo tempo, queima menos. Então, essa equação que é o grande problema. E aí você pega justamente numa fase que também eu estou tendo o quê? O envelhecimento, ou seja, eu estou tendo uma perda de massa muscular. Sim. A gente não pode esquecer que 70% das nossas calorias são queimadas pelo músculo. Tanto quando a gente faz atividade física, mas mesmo em repouso também. Durante o sono. Em qualquer momento eu tenho músculo, eu não deixo de ter músculo. Então esse músculo ele queima bastante caloria porque é o tecido mais volumoso que a gente vai ter no nosso organismo. Sim. Né? E a demanda é muito alta. Então quando eu perco massa muscular, a queima de calorias já diminui. A falta de estrógeno faz o corpo querer queimar menos calorias, aumenta o apetite e aí a gente entra numa subida em relação ao peso.
E outra coisa importante que eu sempre falo para os pacientes, o corpo da gente não tem mecanismo para perder peso, ele não quer perder peso. Isso eu acho importante a gente parar e você explicar muito bem, doutor, porque assim, o doutor Luciano, quando eu fui a primeira vez ao consultório dele, né, e ele foi o único médico que conseguiu me dar uma aula sobre isso, ele conseguiu, de certa forma, me explicar o básico de nós humanos e por que o nosso organismo, o nosso corpo não quer perder peso. Então, gostaria que vocês atentassem para esse momento aí de explicação. Na verdade, a gente, não só a gente, mas todos os animais, né, são moldados para se defender da fome. E a humanidade, até a Revolução Industrial, ela sempre passou fome. E mesmo na primeira Revolução Industrial, ainda assim, existia uma disparidade. Então, essa questão de que a gente tem uma certa fartura alimentar, que a gente não precisa sair, andar 30 quilômetros para caçar, para poder comer alguma coisa, isso é muito recente na história da humanidade. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente viveu num regime de fome e o nosso corpo se adaptou a sobreviver à fome. E todos os hormônios que a gente produz são com o intuito de tentar acumular o máximo possível de calorias e gastar o mínimo possível. De maneira que a gente também conhece, Maria, várias pessoas que são aquelas chamadas magras de ruindade, né? Que o pessoal que diz, a gente tem, né? muita raiva, desculpa, doutor, porque não precisam fazer nada e tem o benefício, e não da magreza estética, mas da vitalidade, da agilidade que, de repente, o peso saudável, o peso equilibrado, você não tem que carregar todo aquele peso em você, né? E esse é o ponto crucial, porque essas pessoas são as mutantes. Mutantes, como elas assim? Que têm o problema. Ah, tá. Os que não engordam? Eu sempre digo que é o seguinte, hoje na humanidade a gente não tem que se perguntar por que as pessoas estão engordando. Porque numa sociedade extremamente sedentária, com oferta alimentar disponível a qualquer hora, de processados, o estresse brutal, depois a gente vai conversar também sobre isso, o efeito do estresse sobre a alimentação, a pergunta não é por que as pessoas estão engordando, é por que existem magros. Então, esses indivíduos não eram para existir, só que ao mesmo tempo, eles foram a chave para a gente entender a questão do excesso de peso. Por quê? Por que, apesar de todas essas circunstâncias, eles têm um peso menor? Por quê? Porque eles têm hormônios em níveis maiores, que são hormônios que induzem uma perda de peso. E todos os tratamentos hormonais que a gente agora está começando a enveredar, advém disso. Ou seja, então se o indivíduo é magro, ele tem um nível de um hormônio, eu vou dar um exemplo, existe um hormônio chamado PYY, que os magros têm níveis bem mais altos que os indivíduos acima do peso. E o que ele fez para ter isso? Ele não fez nada, ele nasceu assim. Tá? Então, ele é um mutante. É um mutante, eu digo que... Só que o que acontece? Ele não estaria preparado para sobreviver numa floresta em que ele tem que caçar o alimento, que ele tem que a demanda de calorias seria alta. Então esse é o carro que eu diria gastão, é aquele carro que gasta muito combustível, né? Enquanto que os outros indivíduos, a maioria tem tendência ao ganho de peso, é o carro econômico, é aquele que não gasta quase calorias ou não gasta combustível para fazer o mesmo efeito. Então, a gente pegou o magro, viu o que o magro produz de hormônios. E hoje a ciência está está criando os chamados análogos, que são hormônios artificiais baseados nesses hormônios, para dar para os indivíduos que estão acima do peso. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que não é remédio. Se o indivíduo é magro, ele tem esses níveis naturalmente elevados de hormônio, e ele anda entre nós e não está acontecendo nada com ele, então não é uma coisa prejudicial. Eu digo que esses tratamentos hormonais, eles não são exatamente remédios. Eles são uma reposição hormonal de hormônios que nos faltam e que nos levam ao ganho de peso. Diferente de qualquer outro medicamento que o meu corpo não produz. Tá, isso você está falando das canetas, aquelas... Também, também, mas a caneta, assim, ficou famosa, tudo, e na verdade... TikTok, todo mundo usando muitas vezes sem indicação médica, o que está errado, porque vai voltar ao peso. Não é isso, é os efeitos adversos que podem ter. Algumas pessoas
podem ter complicações com qualquer remédio, até com dipirona. Então, assim, a história não é que, assim, eu não estou falando desse remédio em particular, qualquer remédio sem uma orientação médica, e se tiver algum problema acontecendo, tá? Dá tempo, se a pessoa passa no médico, consultar o médico, perguntar o que eu vou fazer. Eu tenho que diminuir a dose, eu tenho que suspender o remédio, eu tenho que dar um antídoto, eu vou no hospital e eu digo o quê para quem vai me atender, se ninguém sabe o que eu estou usando. Então, é meio complexo essa história de usar, independente da questão peso só. A gente tem outros fatores que a gente tem que tomar cuidado. E esse hormônio injetável é baseado num hormônio natural que nós temos, chamado GLP-1, que é produzido no intestino, ou seja, quando eu me alimento, o meu intestino percebe que eu me alimentei, produz esse GLP-1 que vai até o cérebro, diz para o cérebro que eu comi, e aí eu diminuo o apetite, mas mais que isso, e esse é o pulo do gato, ele aumenta o metabolismo. Porque quando eu como, qualquer pessoa quando se alimenta, ela tem um estímulo ao seu metabolismo, faz queimar mais calorias. Então, esse é um aspecto que às vezes a gente esquece. Então, muitas pessoas, doutor, eu não estou tendo aquela redução de apetite que eu imaginava. O problema é o seguinte, e as calorias que você queima, você sabe como? Não tem como saber. Tá? Então, essa é uma variável que eu digo para os pacientes que você não está observando, mas está acontecendo. Então, não é só que está comendo menos. E esse é um dos hormônios, a gente tem, como eu falei, dezenas de hormônios. Que estão aí para ser descobertos ainda, ou início de... Fim do ano, provavelmente, já vem outro hormônio que a gente vai estar atuando. Provavelmente daqui a 2 anos a gente vai ter 3 hormônios e assim vai, e essa história não para. Eu uma vez falei contigo que a minha previsão, em torno de 12 a 15 anos, da gente ter todos os hormônios identificáveis e todos tratáveis, e a gente pode dizer que vai estar curada a obesidade. Tá? Então, que assim, é um dos grandes males hoje, males que eu falo, porque tem impactos em todo o sistema. Teoricamente, a gente viu o que aconteceu na pandemia da Covid, a velocidade, quando existe um interesse, e principalmente mundial, de vacina. E é impossível que a obesidade hoje não entre nesse rol das doenças que têm interesse não só para o próprio indivíduo, mas em termos, vamos usar, até governamentais. Sim, porque o governo, os governos gastam muito dinheiro para tratar essa obesidade. E as complicações. A gente não pode esquecer que a obesidade... é verdade. Diabetes. Leva a diabetes, AVC, infarto, câncer. Hoje, 30% provavelmente dos cânceres são relacionados à obesidade. Então, assim, é um dos principais fatores de risco para câncer. Por quê? O que faz essa gordura? Bom, são vários aspectos. Eu sei que é difícil explicar assim um minuto. A obesidade, o excesso de gordura dentro das células gera um processo inflamatório. Sei. Tá? Me permite que eu vou voltar um pouquinho antes disso. Volta. Tá? Por que gera inflamação? E essa é uma questão interessante. Tá? Porque a gordura que a gente acumula, tá? Ela é muito parecida com a gordura que está na membrana das bactérias. E o nosso corpo foi moldado a reconhecer bactérias por essa membrana que ela tem, que é rica em gordura. Então, quando você acumula muita gordura no seu corpo, o seu organismo imagina que você está tendo uma infestação por bactérias, cria um processo inflamatório, gera substâncias que causam inflamação, só que em vez de você combater a bactéria, você está combatendo o quê? O seu próprio organismo. Então, existe um processo inflamatório crônico, como aquele indivíduo que tem uma pinta, que ele fica o tempo inteiro cutucando, mexendo, inflamando, aquilo pode virar um câncer. Então, internamente, se você tem células potencialmente cancerígenas, você fica lá cutucando, inflamando o tempo inteiro, você pode gerar isso. O segundo aspecto é que quando a gente tem excesso de gordura, tem um hormônio chamado insulina, que tem dificuldade de funcionar. E isso a gente chama de resistência insulínica. Aliás, é isso que leva ao diabetes. A insulina não consegue funcionar, o coitadinho do pâncreas, que é o órgão que produz insulina, vai trabalhando, e aí chega uma hora que ele desgasta, morre, pifa e o sujeito fica com diabetes. Só que o que acontece? Essa insulina, todo mundo sabe que ela tem um papel de pegar o açúcar que está no sangue e jogar para dentro das células. Só que as pessoas não sabem que a insulina tem uma outra ação nas células que não tem nada a ver com essa ação do açúcar, só que essa ação não está bloqueada.
e é uma ação que estimula o crescimento de células. E aí a gente tem a questão do aumento do risco de câncer decorrente disso. Então, não só a obesidade, mas o próprio, quem tem diabetes também é um fator de risco enorme para câncer. Tá? E junto a isso, se o indivíduo realmente desenvolver diabetes, açúcar é o principal alimento de câncer. O açúcar branco ou qualquer açúcar? O açúcar no sangue alto, como ele vem, e é o pico de açúcar que está relacionado a isso. Então, todo mundo conhece, ou alguns já ouviram falar do tal do exame do PET scan. Sim, minha mãe faz, que ela teve câncer. Para fazer o quê? Um rastreamento para ver se o indivíduo tem câncer resquicial ou se está espalhado em algum outro canto do corpo. O que se faz? Se dá uma substância radioativa para o indivíduo, aí passa ele numa tomografia. Sim. E essa tomografia vai pegar a radiação onde está no seu organismo e vai dizer, aqui tem câncer, aqui não tem. Bom, qual substância radioativa é essa? É glicose. Ah, tá. É açúcar. Então, por quê? Porque o câncer é ávido por açúcar. Então, quando a gente tem uma oferta grande de açúcar, ou o indivíduo tem diabetes e mantém um nível de glicose alta, ou o indivíduo come uma quantidade de carboidrato processado em grande quantidade e faz aquele pico de açúcar, ele está ajudando a célula cancerígena. E a gente tem que lembrar que a gente faz células cancerígenas a todo tempo no nosso organismo, só que a gente tem um sistema imunológico, a gente tem células de defesa, são os glóbulos brancos que vão lá, reconhecem essa célula e matam essa célula. Mas quando você põe açúcar na jogada, você muda o equilíbrio. Você dá mais força para a célula cancerígena contra as suas células de defesa. E esse é um dos problemas também que a gente tem. Então, ganho de peso, inflamação, aumento dos níveis de insulina e se tiver açúcar alto na jogada, aí complicou mais ainda para desenvolver o câncer. Então, a gente percebe, doutor, que o que é valorizado hoje, que nem você, ouvindo tudo que você está falando, qualquer pessoa minimamente inteligente entende a perda de peso ou o estabelecimento do peso saudável, que não é o peso da balança, e sim aquele peso, né? Depois a gente vai explicar da fita métrica, que foi um maior sucesso, essa fita métrica fez maior sucesso. Então, esse peso tem que ser atingido, porque senão pode haver complicação. A partir do momento que a mulher entra neste processo de perdas musculares, metabolismo mais lento por causa do envelhecimento natural da vida e quedas hormonais, hormônios que nos protegem e que inibem essa fome também, como o estrogênio, aí a gente vai ganhar peso e esse peso será prejudicial para uma vida saudável e sem dependência física e emocional e milhões de coisas envolvidas nessa segunda construção aí, porque vai ser muito difícil. Esse ponto, assim, a gente sabe que, como eu falei, a idade tem uma perda de massa muscular natural, porém, e aí que tá, isso faz ganhar peso. E a gente pensa que acúmulo de gordura é essa que é visível, que a gente está vendo embaixo da pele, a que está na barriga, que a gente sabe, depois vão falar que gordura abdominal, que é uma gordura muito prejudicial, mas eu tenho acúmulo de gordura dentro do músculo também. E essa gordura fibras, é a gordura do mal. Do mal, porque músculo não é para ter gordura dentro dele. E, de novo, o que acontece? Lembra que eu falei da inflamação? Ocorre uma inflamação. E isso faz matar células de músculo do nosso corpo. Ou seja, a perda de músculo faz acumular gordura, que faz perder mais músculo ainda. Então, cria-se um círculo vicioso. E é esse o ponto que a gente estava comentando outro dia. Eu não tenho que esperar chegar a menopausa para ver o que eu vou fazer. Eu tenho que já programar isso desde muito tempo antes. Deveria ter... Desde sempre, mas a mulher, principalmente, assim, aqueles 10 anos que antecedem a menopausa, ela tem que mudar algumas características no estilo de vida, tem que fazer um acompanhamento. Por quê? Porque depois vai ficando cada vez mais difícil. Então, a bola de neve vai crescendo. E outra coisa também que o músculo... Veja, aquilo que eu falei, o que são hormônios se comunicam. O músculo também é um produtor de hormônios. Sim. Ele produz 3 grandes hormônios que agem principalmente na parte emocional, que é a endorfina, a serotonina e a dopamina. Então, a gente vai falar endorfina, que dá para a gente uma sensação de paz, tira a dor, a gente, inclusive, ajuda a dormir. A dopamina, que é do prazer, então a gente tem um prazer, e serotonina da felicidade. Tá? Na medida que o músculo diminui, ele vai produzindo menos desses hormônios.
Aí menos desses hormônios, a mulher fica mais irritada, mais triste, mais depressiva, começa a ter dor para tudo quanto é lado, e dói as costas, e dói o joelho, e dói... e isso vai dificultar mais ainda fazer atividade física. Então, a mulher com depressão não vai querer sair, entendeu? Aí ela já não sente mais prazer em mais nada, fala, bom, agora eu já deu. Já estou, entendeu, no caminho, na do fim, ladeira né? abaixo, já tô... entendeu? Aí já se entrega. Então, veja que assim, a manutenção dessa massa muscular é fundamental. Então, assim, hoje a gente não fala... Eu vejo muita gente, eu vou fazer a dieta da lua, do tipo sanguíneo, e vou tomar remédio, mas se não tiver atividade física, fica praticamente impossível da gente ter um controle. Não que a gente não possa ajudar, e o médico, o papel dele é sempre ajudar na medida do possível, mas tendo uma atividade física que compreenda tanto a atividade aeróbia, tá? Porque o exercício aeróbio é ele que queima gordura. Tá? Então, assim, o que eu chamo de aeróbio é aquela atividade longa com o mesmo músculo e sem grande esforço. Então, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, natação para quem sabe nadar. Aliás, isso é importante, porque muita gente diz, entrei na natação, a pessoa não sabe nadar. Ela nada uma piscina, fica 10 minutos respirando e depois nada mais uma. Isso não é natação. Tá? Então, assim, o que eu acho... Assim, não é natação com essa proposta de exercício aeróbico. Pode até fazer para relaxar, entendeu? Agora, assim, eu tenho que ter uma atividade contínua. De pelo menos quantos minutos? 40 minutos no mínimo. Por que esses 40 minutos? E aí que tá, esses hormônios que eu te falei que são chave, eles são produzidos a partir de 40 minutos. Então, até 40 minutos a gente não produz eles. Então, uma vez que a gente produz esses hormônios, e o que acontece? O músculo, quando eu faço atividade aeróbica, vai produzir serotonina, dopamina e endorfina, que no cérebro diminuem a compulsão alimentar e diminuem o apetite. Ou seja, o próprio exercício ajuda você a fazer dieta. Porque se você tentar fazer dieta sem atividade física, é difícil. Vai ter aqueles ataques de compulsão, a pessoa vai acordar de madrugada, vai atacar um doce, então, a pessoa percebe que tem uma dificuldade maior. E, ao mesmo tempo, uma alimentação saudável com menor teor de gordura, acumula menos gordura no músculo e ajuda o músculo também a não ter aquela inflamação que vai fazer com que se perca. Ou seja, está tudo imbricado. Né? Tanto para o mal, né? Assim, acumula essa gordura, ela vai entrar no músculo, não vai funcionar, não é que não vai funcionar, mas vocês entendem. E pro bem, supostamente, que quando você começa e se você realmente vai numa rotina, as chances da saúde e da perda de peso são muito grandes. Isso. E aí, assim, só complementando o que a gente falou da atividade aeróbica, que deve ser pelo menos... para quem não faz nada, começa com 3 vezes por semana. Depois, o ideal é 5 vezes por semana. Tá? Isso não fui eu que inventei, foram as sociedades internacionais de atividade física que determinaram. E musculação, que a gente tem que ter pelo menos 2 vezes por semana. Qual é o papel da musculação? O indivíduo não vai ter uma perda de peso imediata com a musculação. Não é isso. Mas ele vai preservar a sua massa muscular. Então, o efeito da musculação é mais a longo prazo. Então vai... além de aumentar o gasto calórico, mesmo em repouso, então eu tendo mais músculo, eu vou gastar mais calorias mesmo estando em repouso, mas aquilo que você tocou num ponto crucial, que é a independência. Sim. Né? Então, eu acho que o envelhecer da gente, uma das piores coisas que pode ter é a gente se tornar dependente de outra pessoa para necessidades básicas, ir no toalete, tomar um banho. Eu diria que isso talvez seja uma das piores coisas. Vai ser horrível envelhecer assim. É. Aí que tá. Se não houver saúde e um planejamento, vai ser muito difícil envelhecer, como a gente vê que quem não... Por exemplo, os mais velhos hoje, além da genética, às vezes doenças que vieram na sua genética, são pessoas que não praticavam exercícios, comiam melhor, eu acho, doutor. Comiam melhor, não tanto processado e tudo. Mas não são pessoas que você vê hoje, os velhinhos que estão fazendo musculação, que fazem alguma caminhada, mesmo que seja aquela musculação que é assim, só um pouquinho, já faz efeito, não faz? Você me fez lembrar, era uma senhora que ela tinha mais de 400 quilos. Nossa. E ela não conseguia fazer nada, ela não saía do chão, ela passava a vida no chão.
Isso é um documentário americano e ela assistiu um programa de Ginástica. Ginástica. É. E ela falou, bom, o que eu consigo fazer? Uma garrafa, ela pegava com o braço e fazia assim, né? E fazia alguns movimentos várias vezes por semana. Assim, passados 2 anos, ela tinha perdido 200 quilos. Não é possível, doutor. Tá. É claro que assim, não, ela foi melhorando, Sei. mas ela teve um começo. Então, o que eu quero passar é que o indivíduo não pode se entregar. Tá? É melhor fazer um pouco do que não fazer nada, porque esse pouco, daqui a pouco, vai ser um pouco mais, e depois vai ser um pouco mais. Né? Então, claro, não foi levantando a garrafa, mas foi o início que ela teve para que ela tivesse uma sequência. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido de incorporar a atividade física como na rotina. nossa realidade. Tá? O objetivo é esse, 5 vezes por semana aeróbio, 40 minutos, o ideal é 60 minutos, e 2 a 3 vezes. 3 vezes vai depender, se é um indivíduo mais idoso, que já teve uma perda de massa muscular mais intensa, aí ele vai precisar de 3 vezes por semana. Para a maioria das pessoas, 2 vezes por semana. E lembrar que musculação não é fisiculturismo. Sim. Não é para ir na academia e levantar 20, 30 quilos, porque aí tem uma lesão ortopédica, aí vai ficar 6 meses afastado, que é o que acontece sempre. Doutora Tânia, você foi citado, que foi a primeira palestrante aqui, né? A primeira médica, a gente falou muito sobre isso, e ela falou exatamente isso, não adianta se machucar, e porque, acho que vocês veem isso no consultório todo momento, né, pessoas que vamos lá e tudo, e eu já fui uma dessas também. Quer compensar tudo que não fez na vida de uma vez só, e lembrar que musculação, ela tem mais a ver com a quantidade de repetições do movimento muscular, do que propriamente com a carga que a gente está levantando. Eu gosto muito do exemplo, que você pegar aquele sujeito bem forte da academia e fizer um braço de ferro com um pedreiro que joga 1000 tijolos para cima do caminhão, esse pedreiro é franzino, esse pedreiro ganha no braço de ferro do indivíduo. Então, a força muscular não está no volume muscular. Então, aquela que a gente vê as pessoas... fazendo pose, isso, né? Isso não é força. Tá? Força é o tipo de fibra que a gente tem no músculo que vem da repetição dos movimentos e com carga baixa. Aquela história no pain, no gain é errado. Não é para sair completamente dolorido. Tá? Então, a dor quer dizer ruptura de fibras e isso não é bom. Na verdade, o que a gente tem que... O pedreiro não sai dolorido quando ele vai jogar os tijolos para cima do caminhão. Então, pesos de 2, 3 quilos no máximo, 20 a 30 repetições para cada grupo muscular. Isso é a musculação que está no livro. Academia é fisiculturismo, é outra história. Não, na academia hoje também já existe. Existe. Não, o que eu estou falando é essa... Essa coisa do Arnold Schwarzenegger. Ainda tem esse apelo estético, que também, assim, eu acho assim, quando a gente fala obesidade, existe, que nem você falou, a obesidade estética e a obesidade de saúde. Né? O papel do médico, principalmente endocrinologista, é a obesidade de saúde. Mas eu respeito muito a obesidade estética porque isso faz parte, eu acho, da saúde como um todo do indivíduo. Então, uma coisa... E a gente tem visto um certo preconceito com essa questão do controle do peso estético. Sim, assim como cirurgia plástica é muito pessoal. Entendeu? O que a pessoa quer, se ela vai sentir bem, se ela está presa, se ela não sai, se ela não consegue fazer as suas atividades, se ela não consegue, por uma questão estética, entendeu? Isso é qualidade de vida. Né? Então, assim, mas o endocrinologista, ele sempre vai estar olhando o quê? A saúde. E também, ao mesmo tempo, não adianta nada eu cuidar da estética e prejudicar a saúde. A saúde, o que acontece e é isso que está acontecendo. Exatamente. Então... Só vou fazer uma pontuação, porque eu que trabalho muito na internet e tenho amigas que falam dessa liberdade corporal, principalmente da mulher, da liberdade do corpo da mulher e todos os corpos e tudo, é porque essa mulher, ela foi tão sucateada, ela apanhou tanto, ela foi tão julgada pelo corpo por ser gorda, por ser... que muitas delas, o que eu vejo hoje é uma questão
psicológica, sabe, quase moral, de enfrentamento, eu sou como eu quero. Essa questão, vai haver uma evolução natural para o que vocês médicos falam, eu acho, mas, porque assim, tá lá, a gente sabe hoje o que a obesidade significa, mas é tanto sofrimento, isso que você falou, é o sem vergonha, e se a mulher é mais ainda, porque ela é preguiçosa, e uma mulher preguiçosa, ela não se cuida, e tudo isso. Então, assim, o homem pode ser como ele for, ele é charmoso, não é, doutor? E a mulher não. Então, assim, esse julgamento, então, essa pontuação é porque hoje eu vejo muitas representantes aí, obviamente que não são as que estão, né, porque isso realmente não é saudável, mas mulheres que falam assim, olha, tudo bem, tudo. Por isso que o peso saudável é diferente do peso da balança. Não, e eu acho que parte até de quem atende, eu acho que essa é uma visão que a gente tem, infelizmente, eu falo que é a única doença onde o paciente pede desculpas por ter, né? Então, assim, a pessoa já chega dando desculpas e dizendo, eu... Não consegui. Eu sou assim, entendeu? E não faz sentido. Eu não sei o que tem comigo. Exatamente, porque falta essa informação. E a gente cresceu aprendendo uma coisa que é falsa. Sim. É falsa. Então, quando a gente aprendeu sobre os hormônios, e aí você começa a ver, principalmente modelos animais. Eu mostrei uma vez... o ratinho, isso, né? 2 ratinhos, que eram ratinhos gêmeos. Um tinha uma falta de um hormônio e o outro não tinha. E esses ratinhos mantidos no mesmo ambiente, um ganha muito mais peso que o outro. E existe uma questão que a gente coloca dessa questão hormonal, e lembrar que os hormônios são determinados por quem? Pela genética. Sim. Tá? Então, a genética, ela responde por 70% a 80% do nosso peso. Tá? O que eu tenho de culpa por minha genética? Essa é a questão. Então, assim, o que eu tenho culpa da calvície, por exemplo? Eu não tenho culpa nenhuma, entendeu? Eu não fiquei puxando os meus cabelos quando eu era criança, entendeu? Então, essa que é a questão que as pessoas esquecem. Existe um trabalho muito interessante com gêmeos órfãos, é um estudo americano, isso é da década de 70, só para você ter uma ideia, né, quanto tempo faz. Pegaram gêmeos órfãos e foram adotados por famílias completamente diferentes dos Estados Unidos. Uma foi morar na Califórnia e a outra foi em Nova York. E esses gêmeos nunca mais se viram. E o que eles fizeram? Eles foram resgatar esses gêmeos. E aí, quando viram 30 anos depois, adotados por famílias completamente diferentes, ambientes diferentes, condições diferentes, e os gêmeos tinham o mesmo peso. Tá, porque a genética era os gêmeos univitelinos? Univitelinos. E o peso deles tinha muito mais a ver com entre a genética eles do que com os pais adotivos. Então, aquela história de que é o ambiente, de que isso tem um papel sim, porém não é o predominante. Então, e como é que a genética se manifesta? Hormônio. Então, a genética diz quanto de hormônio GLP-1 você vai produzir, quanto PYY você vai produzir, quanta leptina você vai produzir. Isso não está sob seu controle. Eu brinco que se tiver alguém que consegue controlar esses hormônios por conta própria, me procura, porque eu estou interessadíssimo em estudá-lo, né, para saber como é que ele consegue controlar, e ele tem uma informação... Talvez o Elon Musk, que está colocando chips e não sei o quê, assim, vá conseguir. Obviamente que não, né? Não. Esse Elon Musk, então, pelo amor de Deus, já me irrita até. Tem que ficar claro. Então, assim, mesmo a postura de endocrinologistas nem se fale, né? Sim. Mas de outros médicos, o que acontece? Existe, inclusive, um preconceito dos próprios médicos com pacientes com obesidade, né? Existem estudos mostrando que o tempo de consulta com uma pessoa obesa é menor com outros especialistas, por exemplo, com ortopedista, com cardiologista. Nossa. Exatamente, porque assim, ele já parte do pressuposto que aquela pessoa é desleixada. Então ela não vai... Assim, eu não vou cuidar da pressão dela, não vou cuidar da arritmia, não vou cuidar... que é a pessoa que mais deveria ter o cuidado de médico. São as pessoas que mais demandam, que precisam mais, porque tem um problema de saúde. Então, elas... A questão é muito mais ampla do que a gente imagina, simplesmente a questão estética, né? Sim. Para a gente amarrar tudo isso, doutor, porque assim... Realmente, eu acho que hoje vem uma luz, assim, para as pessoas entenderem, porque assim, o beabá
lá é o beabá que vocês falam, comer mais verdura, comer mais fibra, não comer o açúcar branco, diminuir. Nessa fase da vida, a bebida alcoólica ela vai realmente atuar de outra forma, vamos diminuir ou consumir sem. Enfim, milhões de coisas que estão lá, o beabá que, né, o estudo por trás de tudo isso dos hormônios, que é aí que é aí que é a chave, né, doutor? Eu queria que você explicasse a gordura abdominal, sobre a circunferência, principalmente a medida da mulher e o que a gente... Isso que tem a ver na saúde, porque essa gordura ela vai se concentrar aqui na região abdominal da mulher e também, acho que nos braços também, eu não sei, eu vejo as menininhas com o bracinho assim, doutor. A mulherada, assim, da minha idade, depois dos 45, a normal, entendeu? Não, porque eu vejo muito essas blusinhas, por exemplo, eu tô colocando essa blusa, mas tem umas blusas que são muito, a mulher que tá assistindo vai entender, apertadas, porque eles... Quem produz isso não vê o nosso braço que aumenta. Eu nem sei por que aumenta. Aqui existe acúmulo de gordura existe no geral. Seja a gordura do bem, seja a gordura do mal. Tá? E o braço a gente tem outro problema, que é uma diminuição de massa muscular. Ai, meu Deus. Então, o músculo é o que dá sustentação, que dá esse tônus. Então, esse é o grande problema. Tá bom. Mas, vamos trabalhar nisso. E tem uma questão genética também, né, de depósito de gordura, principalmente em região de culote, braço. Isso tem uma questão muito familiar, né, específica. Mas a mulher, a gente sabe que na sua idade reprodutiva, ela tem a forma em violão, que tem um quadril largo, uma cintura fina. Né? É a pera. Que isso, a chamada pera. E o que determina isso? É o estrógeno. Então, é esse hormônio feminino. Então, quando tem uma queda de estrógeno, ela passa a ter um depósito que seria o padrão masculino, que a gente não tem estrógeno, a gente acumula mais na barriga e a gente tem o quê? A cintura estreita. Então, a mulher na menopausa, é interessante que muitas mulheres falam, a calça está entrando melhor, e de fato entra melhor, mas não abotou a blusa. Né? E às vezes o que acontece, e isso é um problema, porque muitas mulheres não querem fazer reposição hormonal, porque quando começa a fazer reposição hormonal, inverte isso, volta a acumular um pouco de gordura no colete e diminui a barriga e ela fica preocupada, eu não quero fazer esse tratamento, o que é um erro. Você vê que, olha como tudo está na nossa cabeça. Então, na verdade, essa gordura que tem no culote, na cintura, é uma gordura do bem que protege a mulher. Produz um tipo de hormônio chamado adiponectina, que protege contra infarto, AVC, câncer, diabetes. Ou seja, essa é uma gordura do bem. Gordura do abdômen é a que produz mais daqueles fatores inflamatórios que eu te disse. E que vão atacar todos os nossos órgãos do organismo. Então, o que ele acha que estava atacando bactéria, não, ele começa a atacar o seu rim, ataca o seu pâncreas, ataca o seu fígado, ataca o seu coração. Então, a gente tem um dano nos nossos órgãos em função dessa gordura. Além disso, para completar, essa gordura passa a produzir um outro hormônio, que é chamado cortisol. O cortisol é um hormônio conhecido como hormônio do estresse, que é produzido por uma glândula chamada suprarrenal, que é uma glândula que está em cima do rim, que é para quando a gente está passando estresse, para ter um aumento da pressão arterial, para ter um aumento do açúcar, para a gente combater ou enfrentar aquele estresse, esse hormônio que a gente tem naturalmente. Porém, a gordura abdominal começa a produzir cortisol. E não tem estresse nenhum. Né? Só que o que faz esse cortisol? Ele aumenta ainda mais o depósito de gordura. É aquele círculo vicioso que eu te falei. Então, gordura no abdômen produz cortisol, que aumenta mais gordura no abdômen. Além disso, o cortisol inibe os hormônios do cérebro, que são a dopamina e a serotonina. E a mulher passa a ter mais compulsividade. Então, ela tem mais compulsão e mais apetite. E ela fica mais ansiosa, o que faz com que ela não siga mais atividade física. Veja a confusão que tem. E se não bastasse isso, essa gordura abdominal, hoje se sabe que muda a flora do intestino. E a flora do intestino, as bactérias que a gente tem naturalmente no intestino, elas podem ajudar a favor ou contra. As bactérias que ajudam a favor produzem substâncias que entram na nossa corrente sanguínea e mantêm o nosso metabolismo adequado. Mas se tiver bactérias do mal, elas fazem o contrário. Elas diminuem o seu metabolismo. Então, além de tudo, veja que você cria um círculo que se perpetua. Por isso que quando começa a acumular gordura na barriga da mulher, você tem que ligar, sinal amarelo e correr. E tem que tratar. E como é que a gente sabe que tem mais? Né? Existe
É claro que vai ter uma diferença entre diferença racial. Né? Então sim, isso é importante. Recortes raciais, sim. Por exemplo, a gente tem estudos, o problema é a população negra ainda não tem um estudo, Sim. vamos dizer, muito específico para isso. Então a gente vai falar basicamente na população europeia, né? Que é até 88 centímetros na mulher. E a circunferência, que é a medida, a fita métrica. Você pega na mesma altura da cicatriz umbilical do umbigo, e aí você faz um arco, né? Você faz todo completo, o abdômen, e aí tem que ser até 88 centímetros na mulher. Na população asiática já é 80 centímetros, então a gente sabe que... a ossatura é mais estreita. Eles têm menos capacidade de gordura, de depósito de gordura em outros locais. Então, assim, um pouquinho que acumula na barriga, eles não têm a proteção dos outros. Como eu te falei, a gordura do colote, do braço, ela produz a adiponectina, que é do bem. E essa é do mal. Quando a pessoa não tem a do bem, um pouquinho só do mal que ela acumula já é extremamente prejudicial. Então, a gente vê indivíduos, principalmente os japoneses que migraram para o Brasil em grande quantidade, você vai ver os familiares que ficaram no Japão sem problemas. Chegou aqui... Assim, aumentou 5 quilos o peso, diabetes, infarto, todas porque as não tem a proteção. Porque ele não foi programada a genética dele para ter esse acúmulo. Tá? Então, assim, eu diria que os orientais se comportam muito como uma mulher na menopausa, de um pouquinho de acúmulo de gordura abdominal, tendo todos os estragos. E a mulher, ela vem bem, em termos de riscos cardiovasculares, até chegar na menopausa. E depois aumenta. Depois ela passa o homem. Então, o homem morre mais antes, mas aí quando chega na menopausa, entra no equilíbrio e as mulheres passam também a ter um maior risco de saúde. Tá? Então, assim, a gente, usando uma fita métrica, você tem um excelente medidor de risco de saúde, né? Muito mais específico para a saúde do que simplesmente ir na balança e ver o peso. Porque quando você perde peso, lembre-se, músculo é a coisa mais pesada que eu tenho no corpo. Sim. Tá? Então, se a mulher está perdendo músculo, eu não vou dar os parabéns porque ela perdeu 2 quilos de músculo. Claro. Embora na balança perdeu 2 quilos. Osso, a gente sabe que a mulher na menopausa perde osso, ela tem maior risco de osteoporose. Eu não vou comemorar que ela está perdendo peso em osso. Sim. Então, por isso que nem sempre a balança vai me dizer exatamente o que está sendo perdido. Enquanto que na barriga, como o fígado, a gente não perde fígado, não perde baço, não perde rim, a única coisa que pode perder ou ganhar é gordura. E né? Aí você tem uma medição mais... como está mensurando especificamente a gordura. Então, vamos lá olhar nossa gordura abdominal, mulheres principalmente que já estão na menopausa ou chegando aí, que começaram na perimenopausa. Aqui a medida no umbigo é até 88, seria para a população que foi estudada, infelizmente, essa que é só a branca. Logo mais teremos outros estudos, obviamente, porque a diversidade está aí, precisamos né, saber de todas, não é verdade? E acho que alguma coisa que faltou? Eu acho que eu vou te trazer uma novidade que acho que eu nunca comentei. Né? Quando a gente fala atividade física, também uma coisa impactante é o meio ambiente. Sim. Poluição engorda. Por quê? A história é a seguinte. Vários poluentes que a gente tem no ar, hoje se sabe que interferem no nosso metabolismo. Então, o que acontece? E esses poluentes, eles aderem na gordura, na célula de gordura. Quando a pessoa tem contato com isso, ela tem um ganho de peso, mas parte desses poluentes ficam presos na gordura. E qual é o problema disso? O problema é que quando essa pessoa emagrece e diminui a gordura, essas células liberam esses poluentes que fazem ela engordar de novo. Tá? Então, assim, a gente está vendo que a poluição ambiental faz com que a gente tenha um quadro. Então, eu aviso a todas as mulheres, teve a oportunidade de fazer uma atividade física num ambiente, vamos dizer, menos poluído, entendeu? Talvez andar num parque afastado ou, se puder, ir para outra cidade, entendeu? E fazer uma caminhada em lugares menos poluídos é muito mais saudável. Então, os trabalhos estão mostrando que quanto mais poluído é o centro, maior é o risco de obesidade. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos em que eles pegaram uma indústria de solventes e fizeram raios ao redor de 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros e foram ver o peso das pessoas. As pessoas que estavam moravam mais perto dessa fábrica pesavam mais do que as distantes.
é sensacional no sentido do estudo, mas é péssimo no sentido que a humanidade evoluiu para isso. E agora a gente está tendo que lutar e muito não existe consciência ainda dessa luta. Doutor, mas a gente vai ter outro Imersão Lobas, a gente vai falar mais sobre isso e também sobre sono. A gente teve a doutora Helena Rachu que falou muito sobre sono e sobre obesidade e sono e tudo isso. Então, muito obrigada, doutor. Grande prazer. Gente, é imenso o meu prazer de ter levado e o doutor ter trazido informações de qualidade, seguras, que realmente vão fazer todas nós pensarmos em termos de longevidade, de construção de uma qualidade de vida e do bem-estar baseado no real, no que é possível e no que o nosso organismo veio de genética, o nosso estilo de vida hoje, como a gente faz para reorganizar tudo isso. E a gente tem maturidade para isso. Então, as chances de sucesso, claro que sucesso é relativo para cada um, elas são muito grandes quando a gente realmente tem informação e sintoniza em tudo que o que a gente tem que fazer, que é um pouco beabá. Ninguém está pedindo o absurdo. É que a gente deixou tanto beabá de lado que agora a gente tem que ir lá colhendo o que a gente não fez no passado. Mas é possível.